Muitos alquimistas utilizavam a radiestesia para a prospecção de minerais e de boas fontes de água para as suas operações alquímicas. Então, a aproximação entre a radiestesia e a alquimia não é algo recente, mas que remonta a tempos muito longínquos. E essa primeira obra, Radiestesia Prática e Avançada, é uma das mais completas que a gente tem aqui nessa lista, do Antônio Rodrigues, Radiestesia Prática e Avançada. É um livro muito abrangente, então ele fala, né, sobre a história da radiestesia, né, os principais nomes que contribuíram para o seu desenvolvimento, né, definições, traz aqui os instrumentos, os principais pêndulos, suas características, fala sobre o ambiente, como utilizar o pêndulo. Tem uma parte aqui que fala sobre testemunhos, gráficos, então é uma obra muito abrangente. Então aqui, se você estudar apenas essa obra, você já vai ter uma visão muito abrangente sobre o tema. Claro que, como toda técnica, ela necessita ser desenvolvida, necessita que os seus assuntos sejam aprofundados, mas é uma excelente obra, inclusive a gente recomenda ela lá para os nossos alunos de radiestesia e, portanto, vale muito a pena você ter aqui na sua biblioteca. E a segunda obra, também do mesmo autor, é Os Novos Gráficos em Radiestesia. Então, isso aqui é uma publicação inteiramente dedicada aos gráficos. Então, se você gosta de trabalhar com os gráficos radiestésicos, se identifica com essa técnica, esse livro é obrigatório. Então, é simplesmente gráficos, somente gráficos que você vai ver em toda a obra. Ele traz aqui os gráficos e uma breve orientação sobre como utilizá-los. Aqui, particularmente, utilizo muito os gráficos, inclusive para fazer a valoração energética das nossas tinturas, quintessências alquímicas. Então, a gente utiliza aqui muito os gráficos. Inclusive, lá no nosso curso, a gente tem alguns módulos onde a gente fala também somente sobre gráficos e disponibiliza todos eles para download. E o terceiro livro da lista é Ondas de Vida, Ondas de Morte. É um clássico dentro da tradição radiestésica. Então, a palavra radiestesia, apesar dela não ser uma definição perfeita, mas o termo radiestesia significa sensibilidade às radiações. Que radiações são essas? Do ambiente, das próprias pessoas, dos planos sutis. Então, aqui nessa obra, o autor ele faz um aprofundamento sobre a natureza dessas ondas, dessas vibrações, de que forma elas são formadas, como elas nos influenciam. Então, é um livro para se aprofundar sobre essas vibrações. Então, essa obra aqui é para quem já teve um primeiro contato com a radiestesia, se identificou e deseja se aprofundar nessa área. Então, esse é o terceiro título, Ondas de Vida, Ondas de Morte. O grande livro da Casa Saudável. Como a radiestesia pode ser útil para a harmonização de ambientes, desde a escolha do local até a organização do seu espaço. Não é a única obra que aborda sobre isso. Tem uma outra chamada Medicina da Habitação, que ela é ainda mais detalhada com relação à moradia. Mas essa aqui também é uma excelente obra
sobre essa temática dentro da radiestesia. E a última obra indicada é Ensaio de Radiestesia Vibratória, que é também um clássico dentro da radiestesia. Muitas obras fazem referência a esse texto aqui. Então, ele basicamente aprofunda as vibrações oriundas das formas. Então, aí ele fala sobre a radiestesia chinesa, a radiestesia egípcia. Ele faz uma abordagem muito interessante, fala sobre, por exemplo, o acumulador radiestésico, fala sobre as vibrações do ambiente, sobre alguns pêndulos, por exemplo, o pêndulo universal, também chamado de PU. É uma obra também para se aprofundar. Fala sobre a pilha radiestésica, a radiestesia egípcia. Então, é uma obra também que, logo depois que você ler algum texto, algum livro, por exemplo, o primeiro dessa lista, eu recomendo que seja a sua segunda ou terceira obra a ser estudada. Com o decorrer do tempo, eu posso pegar aqui uma obra específica e fazer uma resenha, falar de forma mais profunda sobre a abordagem, né, de um livro. Lá no nosso site, alquimiaoperativa.com, a gente tem um artigo onde a gente fala mais um pouquinho sobre cada uma dessas obras. Caso você não tenha anotado, queira visualizar melhor a capa, os nomes, os títulos, né, dos livros, dos seus autores. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te orientado como começar ou aprofundar os seus estudos radiestésicos. Não deixe de acessar lá o artigo que a gente deixou aqui na descrição. Eu sou o Daniel Fidelis, receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.